Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Mais uma vez estamos aqui para dar sequência a esse projeto lindo que é ler a Bíblia Sagrada diariamente, constantemente, concluir a leitura da Bíblia em 100 dias. Você que ainda não está participando, aproveite para iniciar hoje. Aqui neste canal você encontrará aqui as playlists, não sei se está desse lado desse, mas tem aí as playlists do canal e você encontrará leituras em várias versões, King James, NVI, ARC, NAA e assim por diante. Nessa ocasião, escolhi para ler a versão NVT, nova versão transformadora, e tem sido bênção. Convido você para participar conosco. Não somente participar, por que não compartilhar com alguém que não tem acesso à palavra de Deus, alguém que não saiba ler? Você compartilha, essa pessoa poderá ler, ouvir a Bíblia Sagrada completa em 100 dias. Amém? Vamos juntos então para a leitura de hoje, mas antes, deixa eu orar contigo. Querido Deus, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos deu para juntos meditarmos na sua santa e poderosa palavra. Fala aos nossos corações enquanto lemos, Senhor, que esta palavra possa ser iluminada através do seu Santo Espírito em nossos corações e que possamos viver, praticar, para que ela possa surtir o efeito necessário em nossas vidas. Em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade. Amém. Evangelho segundo escreveu o médico amado, Dr. Lucas. Lucas capítulo 13, diz assim: Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma, mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores do que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Então, Jesus contou a seguinte parábola: um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: Espere 3 anos e não. Esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe-a mais um ano e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto de si. Mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou. No mesmo instante, ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias da semana para trabalhar, disse ele à mulher. Venha nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: Hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Então Jesus disse: Com que se parece o reino de Deus?
Com o que posso compará-lo? É como semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna uma árvore, e os pássaros fazem ninhos nos seus galhos. Diz também: com que se parece o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa estiver trancado à porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Afastem de mim todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de toda parte, do leste, do oeste, do norte e do sul, para ocupar seus lugares à mesa no reino de Deus. E prestem atenção: alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão os últimos. Naquele momento, alguns fariseus lhe disseram: vá embora daqui, pois Herodes Antipas quer matá-lo. Jesus respondeu: vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã, e no terceiro dia realizarei o meu propósito. Sim, hoje, amanhã e depois de amanhã devo seguir meu caminho, pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege os pintos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e você nunca mais me verá, até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Lucas capítulo 14. Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Estava ali um homem com o corpo muito inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei: a lei permite ou não curar no sábado? Eles nada responderam. E Jesus tocou no homem enfermo, o curou e mandou embora. Depois perguntou a eles: qual de vocês, se seu filho ou seu boi cair num buraco, não se apressará em tirá-lo de lá, mesmo que seja sábado? Mais uma vez, não puderam responder. Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho: quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: dê o seu lugar a esta pessoa, e você, envergonhado, terá que sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante, à mesa. Assim, quando o anfitrião ouvir, dirá: amigo, temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Então Jesus se voltou para o anfitrião e disse: quando oferecer um banquete ou jantar, não convide amigos, irmãos, parentes, vizinhos ricos. Eles poderão retribuir o convite e essa será a única recompensa. Em vez disso, convide pobres ou aleijados, os mancos, os cegos. Assim, na ressurreição do justo, você será recompensado por ter convidado aqueles que não lhes podiam retribuir. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa
com Jesus, exclamou: Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: Venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: Acabei de me casar, não posso ir. O servo voltou, informou ao seu senhor o que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou: Vá depressa pelas ruas, becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: Ainda há lugar para mais gente. Então o senhor disse: Vá pelas estradas do campo e juntos às cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: Se alguém que me segue amar o pai, a mãe, a esposa, filhos, irmãos, irmãs, até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas o alicerce e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: Este aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar o seu exército de 10.000? Poderia derrotar os 20.000? Quem 20.000 que vem contra ele? E se concluir que não, o rei enviará a delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Gênesis capítulo 26. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas essas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas essas terras por meio da sua descendência. Todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu o que eu lhe ordenei, meus mandamentos, decretos, instruções. Portanto, Isaac ficou em Gerar. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaac sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: É minha irmã. Teve medo de dizer: É minha mulher, pois pensou: ela é tão bonita que todos os homens vão me matar por causa dela. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaque acariciar Rebeca. E no mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaque e exclamou: É evidente que ela é sua mulher, porque você disse que é sua irmã, porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaque. Como você pode fazer uma coisa dessa conosco? Exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado sua mulher e dormido com ela, e por sua causa seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher será executado. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado.
pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos, ovelhas, tantos servos, que os filisteus o invejaram. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac que tinha sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse a terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu o mesmo nome que Abraão tinha dado. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, dizia eles. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaac chamou o nome de Sitna. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Desta vez ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac o chamou de Reobote, pois disse: Finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Dali Isaac se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite da sua chegada e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaque construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor, armou acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Certo dia, o rei Abimeleque veio de Gerar com Auzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante de seu exército. Por que vocês vieram? Perguntou Isaac. É evidente que me odeiam, já que me expulsaram da sua terra. Eles responderam: Podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso queremos fazer com você um acordo sob juramento, uma aliança. Jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhes fizemos mal. Sempre o tratamos bem e despedimos em paz. E agora veja como o Senhor o abençoou. Então Isaac lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam juntos. Logo cedo, na manhã seguinte, cada um fez o juramento solene e não interferiu com o outro. Isaac se despediu deles e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram a lhe falar de um novo poço que tinha cavado. Encontramos água, exclamaram. Por isso Isaac chamou o poço de Seba. E até hoje a cidade se formou ali, é conhecida como Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com duas mulheres hititas, Judite, filha de Beeri, e Basemate, filha de Elon. Essas duas mulheres causaram grande desgosto a Rebeca, a Isaac e Rebeca. Gênesis capítulo 27. Certo dia, quando Isaac era velho e estava ficando cego, chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho, Esaú respondeu, estou aqui. Isaac disse, estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco, as flechas e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois prepare meu prato favorito e traga-o aqui para eu comer. Então pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. Rebeca, porém, ouviu o que Isaac tinha dito a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a Esaú, traga-me uma carne de caça, prepara-me uma refeição saborosa, então abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. Agora, meu filho, preste atenção e faça exatamente o que eu lhe direi. Vá ao rebanho, traga-me dois dos melhores cabritos
eu os usarei para preparar um prato favorito a seu pai. Depois leve a comida para seu pai, para que ele coma e abençoe antes de morrer. Jacó respondeu a Rebeca: Mas meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu tenho pele lisa, e meu pai me tocar, perceberá que estou tentando enganá-lo, e em vez de abençoar, me amaldiçoará. Sua mãe, porém, respondeu: Que caia sobre mim essa maldição, meu filho, apenas faça o que eu lhe digo. Vá e traga-me os cabritos. Jacó foi e trouxe os cabritos para sua mãe. Rebeca os usou para preparar uma refeição saborosa, do jeito que Isaac gostava. Em seguida, pegou a roupa predileta de Esaú, que estava na casa dela, e as entregou a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe os braços e a parte lisa do pescoço. Depois, entregou-lhes a refeição saborosa, acompanhando de pão que havia acabado de assar. Jacó levou a comida a seu pai e disse: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Isaac. Quem é você? Esaú ou Jacó? Jacó disse: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor mandou. Aqui está a carne de caça, sente-se e coma para que me dê a sua bênção. Isaac perguntou: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: O Senhor, seu Deus, colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu possa tocá-lo e ter certeza que você é mesmo Esaú. Jacó se aproximou do pai, e Isaque o tocou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Não o reconheceu, porém, pois as mãos de Jacó estavam peludas como as de Esaú. Assim, Isaque se preparou para abençoar Jacó. Mas você é mesmo meu filho Esaú? Perguntou ele. Sim, eu sou, respondeu Jacó. Então Isaque disse: Agora, meu filho, traga minha carne de caça. Depois que comer, eu lhe darei a minha bênção. Jacó trouxe a comida para seu pai, Isaque comeu, também bebeu o vinho que Jacó lhe serviu. Por fim, Isaque disse a Jacó: Aproxime-se, por favor. Dê-me um beijo, meu filho. Jacó se aproximou e o beijou. Quando Isaque sentiu o cheiro da roupa, finalmente abençoou o filho e disse: Ah, cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Do orvalho do céu e das riquezas da terra, Deus lhe conceda fartas colheitas de cereais e vinho novo de sobra, que muitas nações o sirvam e se curvam à sua frente, que você seja forte, senhor dos seus irmãos, e os seus filhos e os filhos da sua mãe se curvem à sua frente. Todos que o amaldiçoarem serão amaldiçoados, e todos que o abençoarem serão abençoados. Assim que Isaac terminou de abençoar Jacó, e logo depois de Jacó ter saído da presença de seu pai, Esaú voltou da caça, preparou uma refeição saborosa, levou a seu pai e disse: Sente-se aqui, meu pai, coma a minha caça para me abençoar. Isaac lhe perguntou: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. Isaac começou a tremer incontrolavelmente e disse: Então quem me serviu carne de caça? Acabei de comê-la pouco antes de você chegar e abençoei quem a trouxe. Quem a trouxe? Essa bênção deve permanecer. Quando Esaú ouviu as palavras do pai, soltou um forte grito amargurado e suplicou: Ah, meu pai, e eu, abençoe-me também. Mas Isaque disse: Seu irmão esteve aqui e me enganou, levou embora a bênção que pertencia a você. Esaú exclamou: Não é de admirar que ele se chame Jacó, pois é a segunda vez que me engana. Primeiro tomou os meus direitos de primogenitura. Primeiro tomou os meus direitos de filho mais velho e agora roubou a minha bênção. O Senhor não guardou uma bênção sequer para mim? Isaque disse a Esaú: Fiz de Jacó o seu senhor e declarei que todos os irmãos dele o servirão. Garanti a ele fartura de cereais e vinho, e que me resta para dar a você, meu filho. Esaú suplicou: Por acaso o Senhor tem apenas uma bênção? Ah, meu pai, abençoe-me também. Então Esaú chorou em alta voz. Por fim,
seu pai Isaque lhe disse: Você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do alto céu. Viverá por sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo. Daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó, porque seu pai havia abençoado. Começou a tramar: em breve meu pai morrerá, então matarei meu irmão Jacó. Quando Rebeca soube da intenção de Esaú, mandou chamar Jacó e disse-lhe: Ouça, Esaú se consola com planos para matar você. Portanto, preste atenção, meu filho. Apronte-se e fuja para a casa de meu irmão Labão em Harã. Fique lá até que diminua a fúria de seu irmão. Quando ele se acalmar e se esquecer do que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque eu perderia meus 2 filhos no mesmo dia. Depois Rebeca disse a Isaque: Estou cansada das mulheres hititas que vivem aqui. Prefiro morrer a ver Jacó se casar com uma delas. Gênesis capítulo 28. Então Isaque mandou chamar Jacó, o abençoou e disse: Não se case com uma mulher cananeia. Em vez disso, vá de imediato a Padã, a casa de seu avô Betuel, e case-se com uma das filhas de seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, lhes dê muitos filhos e lhes multiplique e venha a ser muitas nações. Que Deus dê a você e a seus descendentes as bênçãos que ele prometeu a Abraão. Que você venha a possuir essa terra da qual vive agora como estrangeiro, pois Deus entregou essa terra a Abraão. Assim Isaque se despediu de Jacó e foi a Padã-Arã morar com seu tio Labão, irmão de Rebeca, filho de Betuel, o arameu. Esaú soube que seu pai Isaque havia abençoado Jacó e o enviado a Padã-Arã para encontrar uma esposa e que, ao abençoá-lo, tinha advertido seu irmão: não se case com uma mulher cananeia. Também soube que Jacó havia obedecido aos pais e ido a Padã-Arã. Quando ficou evidente que seu pai não aprovava as mulheres cananeias, Esaú foi visitar a família do tio Ismael. Além das 2 mulheres cananeias, das quais havia se casado, tomou para si uma das filhas de Ismael. O nome da sua nova mulher era Malate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e deitou-se para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaque. A terra da qual você está deitado lhe pertence. Eu darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se lhe espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte, sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, eu estarei com você e o protegerei por onde quer que vá. Um dia trarei você de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: Como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou uma pedra da qual havia descansado a cabeça, colocou em pé como coluna memorial. Derramou azeite de oliva sobre ela, chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: Se
de fato o Senhor for comigo e me proteger nessa jornada, e Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus, e esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar, noite após noite, eles tornam conhecido. Não há som nem palavras, nenhum se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra. Suas palavras, os confins da terra, Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela, o sol irrompe com o noivo e depois do casamento alegra-se com o valente guerreiro no seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza sua trajetória até a outra extremidade. Nada pode se esconder do seu calor. A lei de Deus é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras. Todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para o teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem, então serei inculpável, inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Salmos 20. Que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo mal. Que o seu santuário que de seu santuário ele lhe envie socorro e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Que ele conceda os desejos do seu coração e lhes dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela sua vitória. Hastearemos bandeiras em nome de nosso Deus, que o Senhor responda a todas as suas orações. Agora sei que o Senhor salva seu ungido, ele responderá ao de seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Dá vitória ao teu rei, Senhor. Responde ao nosso clamor por socorro. Salmos 21. Em tua força, Senhor, o rei se alegra, grita de alegria, porque lhes dá vitória. Concedeste o desejo do seu coração e não negaste nada do que ele pediu. Tu o recebeste com riqueza de bênção, puseste em sua cabeça uma coroa de ouro puro, e ele pediu que lhes preservasse a vida, e tu atentaste a seu pedido, seus dias se estendem para sempre. Tua vitória lhes dá grande honra, e tu o cobriste de esplendor e majestade.
A ele deste bênção eterna e alegria à tua presença, pois o rei confia no Senhor. O amor do Altíssimo não permitirá que ele se abale. Tu alcançarás todos os teus inimigos, tua forte mão direita apanhará todos os que te odeiam. Quando te manifestares, tu os alcançarás. Quando te manifestares, tu os lançarás numa fornalha ardente. Em sua ira, o Senhor os consumirá. Sim, fogo os devorará, eliminará da face da terra os seus filhos, jamais terão descendentes, embora conspirem contra ti, suas tramas perversas não terão sucesso, pois darão meia volta e fugirão quando virem tuas flechas apontadas para eles. Levanta-te, ó Senhor, em teu poder, com música e cânticos, celebremos tua força. Glória a Deus por essa leitura de hoje. Que o Senhor continue te abençoando grandemente. Querido Deus, obrigado. Obrigado por esse dia, por este momento, pela tua presença, pelo teu favor, pela tua graça, por nos proporcionar momentos de leitura da tua palavra, em que o teu Espírito Santo nos instrui, que possamos viver e praticar todos os dias, todos os momentos, os teus ensinamentos, a tua palavra que nos santifica. Amém. Deus te abençoe sempre.